Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 815 do STJ. A princípio, vamos fazer aqui um informativo completo, mas se eu verificar que está ficando muito extenso, vamos quebrar e fazer a parte penal em outro episódio, tá? Vamos ver aqui o que acontece. Então, antes de mais nada, não deixe de nos seguir, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo, e não deixa de compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Não deixa de compartilhar na sua rede social preferida. Gente, você não faz ideia do quanto ajuda. Deixa também um like, avalie a gente, dá 5 estrelas, porque tudo isso mostra relevância para a plataforma e aí acaba que nós somos mais indicados e você ajuda demais esse projeto a crescer. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E o primeiro julgado do dia já é um tema repetitivo, foi a tese fixada no tema 1153 do STJ, e essa tese ficou da seguinte forma: a verba honorária sucumbencial, a despeito de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do CPC de 2015, penhora para pagamento de prestação alimentícia. Gente, até parece assim uma tese um pouco estranha você lendo, né? Mas olha só como a situação aqui é interessante. Um caso concreto didático para ilustrar. O Pedro foi condenado em uma ação civil a pagar honorário de sucumbência no valor de R$ 10.000. Arlindo, advogado, beneficiário dos honorários, requereu a execução. Nos autos da execução, o juiz determinou a penhora e só o que foi localizado foi o valor de R$ 40.000 em caderneta de poupança. Não tinha mais nada, só tinha isso, R$ 40.000 em caderneta de poupança. E aí 10.000 foram bloqueados. Acontece, não é, gente, que está lá no 833, inciso 10, que os valores depositados em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos são impenhoráveis. Lembrando que nem precisa ser caderneta de poupança, né? Pode ser aqui qualquer investimento semelhante. Então você tem aí seu CDBzinho no Nubank, também é considerado impenhorável até 40 salários mínimos. E aí, por conta disso, o Pedro requereu desbloqueio. Disse: olha, esse valor é impenhorável, por gentileza, desbloqueie, excelência. E o Arlindo foi lá e contra-argumentou, dizendo o quê? Dizendo: excelência, desbloqueie coisa nenhuma. Leia aí o 833, parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. Só para que fique claro quais são essas hipóteses, inciso 10 é quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos, e o inciso 4 trata dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões, etc. Ok, então o parágrafo 2º traz duas exceções, né? A primeira, que é aquele valor de soldo, vencimento, remuneração acima de 50 salários mínimos mensais não é impenhorável, e aí sabemos que a jurisprudência flexibiliza esse valor de 50 salários mínimos mensais. Afinal de contas, quem ganha 50 salários mínimos mensais hoje no Brasil? Pouquíssima gente. Então, de fato, é um valor que não é condizente com a realidade nacional e, por isso, quando se tratam de salários altos, ainda que não chegue a 50 salários mínimos, o judiciário tem flexibilizado, tem decisão do STJ nesse sentido. Mas o ponto aqui é que o Alírio, advogado, ele quis equiparar, então, o termo verba de caráter alimentar ao termo prestação alimentícia. Ou seja, ele disse assim, ó, honorário de sucumbência é prestação alimentícia. A lei está dizendo que essa hipótese aqui do valor de até 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança sem penhorável não se aplica à prestação de alimentos, prestação alimentícia. Então,
não se aplica aqui essa impenhorabilidade. E aí, gente, é a mesma coisa? Claro que não. Quando falamos em prestação alimentícia, pode ser alimento familiar, indenizatório ou voluntário, mas se fala naquele valor que é pago para a subsistência de outra pessoa. E aí, basicamente, se está falando aqui, para pegar o melhor exemplo possível, daquela pensão, né, daqueles alimentos, melhor dizendo, que o pai paga para o filho. Isso aqui é prestação alimentícia. Isso é uma espécie do gênero verba de natureza alimentar. Mas verba de natureza alimentar é muito mais amplo. Então, qualquer salário, por exemplo, tem natureza alimentar. Mas o fato é que o legislador trouxe aqui uma hipótese super excepcional. Então, nem adianta o advogado dizer assim, mas Excelência, tem criança chorando em casa, eu preciso dos meus honorários de sucumbência. Não, não é possível você desvirtuar a regra para trazer uma exceção que é maior do que a regra. Então, em sentido semelhante, nós temos uma decisão aqui da Corte Especial do STJ de 2020 que diz que não é possível a penhora de remuneração, aposentadoria ou qualquer outra verba salarial do devedor para pagamentos de honorários advocatícios. Então, veja só qual é o ponto-chave aqui, tá? Não se confunde prestação alimentícia, que são aqueles alimentos, por exemplo, que são pagos pelo pai para o sustento do filho, com verba de natureza alimentar em sentido amplo. Então, tese repetitiva, tema 1153, a verba honorária sucumbencial, a despeito de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no artigo 833, parágrafo 2º do CPC, penhora para pagamento de prestação alimentícia. Próximo julgado de hoje é da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei de Execução Fiscal, Lei número 6830 de 80, e o destaque ficou da seguinte forma: não há no CPC, nem na Lei 6830 de 80, regra que autorize o magistrado que extingue a execução fiscal em face do pagamento a proceder à transferência da penhora existente para outro processo executivo envolvendo as mesmas partes. Caso concreto didático. A Maria tem duas dívidas fiscais com o Estado do Tocantins, que motivaram a propositura de duas execuções fiscais. Então, duas coisas aqui apartadas, tá? Tem uma dívida, uma execução fiscal. Tem outra dívida, outra execução fiscal. Na primeira, houve uma penhora de R$30 mil em sua conta bancária. Após a penhora, a Maria foi lá e pagou a dívida integralmente. Então, o que acontece? Pagou a dívida, deve ser extinta a execução e o valor que foi penhorado deve ser levantado, né? É assim que funciona. Acontece que o juiz teve uma ideia. O que ele pensou? Olha, ela não tem outra execução fiscal aqui, está devendo? Então, bora fazer o seguinte: no lugar de eu simplesmente extinguir essa execução pelo cumprimento integral, eu vou transferir essa penhora aqui para o outro processo. O outro processo tem as mesmas partes, então vai facilitar para o Estado do Tocantins, lá no outro processo, conseguir também reaver os valores que estão sendo devidos. Gente, pode fazer isso, juiz? Pode não. Tá aí que não pode? Por que não pode? Porque, gente, artigo 924, inciso 2 do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. E veja só, houve uma penhora. A partir do momento que há uma penhora, o que pode acontecer? Pode acontecer da pessoa que está devendo ir lá e pagar, e aí a penhora ela é retirada, ou pode acontecer dessa pessoa não pagar. E aí, nesse caso, vai acontecer o quê? Vai acontecer a adjudicação do valor que estava ali penhorado. O que aconteceu aqui nesse caso? Aconteceu a primeira hipótese. Professor, mas que eu saiba, a Lei 6830 de 80, lá no artigo 28, traz a possibilidade de reunião de processos contra o mesmo devedor. O juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião dos processos contra o mesmo devedor. Pode. Realmente, se isso aqui tivesse acontecido,
aí a solução seria inteiramente diferente. Mas acontece que no caso concreto não houve reunião de processo. Então, se não houve a reunião do processo, isso aqui tinha que ter acontecido antes, né? Não dá para acontecer depois, em uma situação que o processo já deveria ter sido extinto. Não, calma aí, mas eu não me dou por vencido, não. E a Lei 8.212 de 91? Olha só, pegue aí, professor, abra aí seu vade-mecum, abra aí o Legislação Integrada, que é melhor do que qualquer vade-mecum, e veja o artigo 53, parágrafo 2º. É efetuado o pagamento integral da dívida executada, com os seus acréscimos legais, no prazo de 2 dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, olha só, desde que não haja outra execução pendente. E aí, como é que você me responde agora? E aí eu lhe respondo que essa é uma previsão na Lei 8.212 de 91, que trata, veja lá em cima no caput, na execução judicial de dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas. Aqui se trata de uma execução fiscal do Estado. Tem lei específica falando sobre o Estado? Tem uma lei no Estado do Tocantins que trata sobre esse assunto, que diz que a mesma coisa se aplica ao Estado do Tocantins? Tem não, ó. Então pronto. Então se lascou o Estado do Tocantins. Que pena para o Estado do Tocantins. Porque de fato, se fosse no âmbito federal, a solução seria diferente. Então, muita atenção. Muita atenção. Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? Não há no Código de Processo Civil, nem na Lei 1830 de 80, regra que autorize o magistrado que extingue a execução fiscal em face do pagamento a proceder com a transferência da penhora existente para outro processo executivo envolvendo as mesmas partes. O próximo julgado não foi adicionado ao material e eu vou ler aqui o destaque e talvez fazer aqui um rápido comentário, tá? A aquisição de boi vivo utilizado como insumo na produção de produtos mencionados no caput do artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, sujeita-se à alíquota do crédito presumido de 60%, previsto no parágrafo 3º, inciso 1 do mesmo artigo. E aqui o problema era o quê? Que quando um abatedouro adquiria o boi, quando o boi vinha vivo, a alíquota era de 35%. Quando o boi já vinha abatido, a alíquota era de 60%. A alíquota de quê? De crédito presumido, de PIS, PASEP e COFINS. E aí verificou-se que não fazia sentido a distinção, já que, infelizmente, para o boi, ele ia para o frigorífico ou matadouro para ser abatido, então não fazia diferença se ele vinha vivo ou já abatido. E deveria ser a mesma alíquota de crédito presumido de PIS, PASEP e COFINS. Então, ficou em 60%, tanto faz se adquire o boi vivo ou boi abatido. Próximo julgado de hoje, da segunda turma do STJ, diz respeito à Lei 14.151 de 2021, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: não é possível enquadrar como salário maternidade os valores pagos às empregadas gestantes afastadas por força do disposto na Lei 14.151 de 2021, enquanto durar o respectivo afastamento. E aqui essa é uma das leis que foram editadas durante a pandemia Covid-19 e ela trazia a necessidade de afastamento daquela empregada gestante durante o período da pandemia. Mas esse afastamento era tão somente um afastamento da atividade presencial. Então, basicamente, essa empregada gestante, ela tinha que ser colocada em teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. E, inclusive, a lei chegou a permitir que, durante esse período em que fosse necessário esse afastamento do trabalho presencial, ela pudesse até sofrer ali uma forma de alteração das funções por ela exercidas, sem prejuízo de remuneração. Então, por exemplo, a empregada ela exercia uma atividade que era totalmente incompatível exercer essa atividade à distância.
mas aí de forma transitória era possível modificar de alguma forma a função por ela exercida para permitir que ela continuasse trabalhando, só que à distância. Posteriormente, veio a Lei 14.311 de 2022, que ela limitava esse afastamento até que a grávida tivesse o ciclo vacinal completo, já que aqui já tinha vacina, né? Então já foi possível modificar um pouco a solução dada pela lei. Mas aí qual foi o problema? O problema é que algumas empresas não conseguiram realocar algumas empregadas. Não tinha na prática como colocar essas empregadas em teletrabalho. E aí o que essas empresas queriam? Queriam que esse período que a empregada ficasse afastada fosse contado como um período de licença maternidade. Para quê? Para que o custo dela ficasse com o Estado e não com a empresa. E aí, gente, o que o STJ disse sobre o assunto? O STJ disse que isso não é possível, que não dá para equiparar esse afastamento aqui com a licença maternidade. E disse mais, disse, olha, os prejuízos causados pela pandemia não podem ficar só com o poder público. Então, parte também vai ser arcado pela iniciativa privada, infelizmente, porque ninguém queria que existisse o coronavírus, ninguém queria que nada disso acontecesse, mas como aconteceu, de fato, todo mundo vai ter algum nível de prejuízo. Foi mais ou menos isso que o STJ falou. Então, como é que ficou o destaque? Não é possível enquadrar como salário maternidade os valores pagos às empregadas gestantes afastadas por força no disposto na Lei 14.151 de 2021, enquanto durar o respectivo afastamento. Próximo julgado é da terceira turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a produção antecipada de prova pericial pode ser processada no foro onde situado o objeto a ser periciado, ao invés da sede da empresa ré, que coincide com o foro eleito em contrato. Caso concreto didático: a Maria, residente em São Paulo, deseja propor uma ação judicial contra uma empresa de construção civil com sede no Rio de Janeiro por problemas na realização de uma obra de uma casa localizada em Brasília. Aí, só para ficar igual ao destaque, vamos pensar aqui que existe uma cláusula de eleição de foro, que a ação tem que ser proposta na sede da empresa, então, lá no Rio de Janeiro. Professor, mas se for relação consumerista, tira isso. Pensa aqui em relação civilista, tá? Não vamos trazer aqui nenhum tipo de complexidade desnecessária, não. E aí, a Maria, ela quer produzir antecipadamente algumas provas através de uma perícia técnica. E aí eu vou perguntar, onde ela vai propor essa ação? Ela tem que propor necessariamente lá no Rio de Janeiro, que é a sede da empresa. Ela pode propor no domicílio dela, ou mais ainda, ela pode propor em Brasília, que é o local onde a prova vai ser produzida. Gente, ela pode produzir essa prova, inclusive em Brasília, que é até o ideal aqui, né? Porque é quem está mais próximo do local onde a prova deve ser produzida. E isso não importará em prevenção, ou seja, ela vai produzir aqui antecipadamente essa prova, mas posteriormente, quando ela for propor a ação, aí ela vai ter que propor a ação lá na sede da empresa do Rio de Janeiro, ou então discutir, né, se realmente essa previsão de eleição de foro é válida ou não, enfim, aí vai para o caso concreto. Mas o fato é que o artigo 381, parágrafo 3º, determina que a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Essa previsão é um avanço do CPC de 2015 em relação ao CPC de 73. No CPC de 73 não havia uma previsão nesse sentido, mas a jurisprudência já fazia ali uma certa flexibilização. Então, como é que ficou o destaque? A produção antecipada de prova pericial pode ser processada no foro onde situado o objeto a ser periciado, ao invés do foro da cidade da empresa ré, que coincide com o foro eleito em contrato. Próximo julgado de hoje
foi inserido no Código Civil e é da 4ª turma do STJ. E o destaque ficou da seguinte forma: é possível a decretação do divórcio na hipótese em que um dos cônjuges falece após a propositura da respectiva ação, notadamente quando manifestou-se indubitavelmente no sentido de aquecer ao pedido que fora formulada em seu desfavor. Exemplo didático trágico. Pedro propôs uma ação de divórcio cumulado com outros pedidos em face de sua esposa Lara. Lara, por sua vez, aqueceu ao pedido de divórcio, requerendo, quanto a esse ponto, o julgamento antecipado da lide, mas contestou os demais pedidos. Antes que a ação fosse julgada, Lara morreu em um trágico acidente de carro. Pergunta-se: o divórcio mesmo assim poderá ser concedido? Resposta: sim. O divórcio mesmo assim poderá ser concedido porque a Lara de fato aqueceu ao pedido antes de falecer e o fez de forma expressa. Quanto ao ponto, destaca-se que o divórcio é um direito potestativo dos cônjuges, então ele permite a dissolução do casamento independentemente de condições ou exigências de ordem temporal, e aí isso, sobretudo após a edição da Emenda Constitucional 66 de 2010. Além disso, há de se destacar que os herdeiros da Lara podem prosseguir nessa ação, até porque não se trata aqui de uma transmissibilidade de um direito que é de natureza personalíssima, não. Na verdade, esse direito potestativo ele já foi exercido, a partir do momento em que Lara se manifestou no sentido de concordar com esse pedido de divórcio. O que se tem aqui tão somente é uma sucessão processual que vai ter por objetivo preservar direitos, preservar então a declaração de vontade de Lara, que é, no caso, a cônjuge falecida. E por óbvio que esses herdeiros que estão aqui se habilitando, eles provavelmente vão estar buscando questões patrimoniais próprias que vão decorrer exatamente da solução que for dada para essa ação de divórcio, especialmente aqui quando se fala de partilha de bens e outras questões. Então, como é que ficou o destaque? É possível a decretação do divórcio na hipótese em que um dos cônjuges falece após a propositura da respectiva ação, notadamente quando manifestou-se indubitavelmente no sentido de aquecer ao pedido que fora formulado em seu desfavor. Próximo julgado foi inserido na Lei dos Direitos Autorais, Lei nº 9610 de 98, destaque da seguinte forma: desde que não ultrapassados os limites relativos à privacidade ou à intimidade daquele, cujas características são evidenciadas por meio de representação de caráter humorístico, não há falar em ofensa aos direitos de personalidade e, consequentemente, ao dano moral indenizável. Aqui, gente, mais um caso concreto referente ao programa Pânico. E esse programa Pânico dá o que falar e dá trabalho para os tribunais, porque o que mais tem é ação judicial. E o caso concreto aqui trata do apresentador Silvio Santos, que propôs uma ação contra a Rede Bandeirantes em virtude do seu uso indevido de imagens em paródias no programa Pânico na Band. Quem nasceu aí antes dos anos 2000 certamente se lembra dessas situações em que o programa Pânico ia lá o Ceará, fantasiado de Silvio Santos, e eles ficavam cercando o Silvio Santos, procurando ele, iam na porta da casa dele para dar um jeito de abordar. E aí eu lembro que teve uma época que o Silvio Santos conseguiu uma decisão judicial proibindo a imitação dele, então proibindo o Ceará de se fantasiar de Silvio Santos. E aí eles ficavam com um contrato cercando o Silvio Santos, pedindo para ele assinar, autorizando a imitar, e aí faziam toda uma propaganda dizendo que imitar, na verdade, era uma forma de homenagear. E eu lembro que em um determinado programa o Silvio Santos assinou essa autorização.
Mas aí também tivemos outro problema que está dentro aqui desse julgado, que foi que na época ele ficava sendo assediado, né? Onde ele ia, os humoristas do programa Pânico seguiam, e aí ele conseguiu uma ordem de restrição proibindo esses humoristas de se aproximarem. Então, enfim, todo um contexto, todo um problema. Mas aqui temos um ponto que trata especificamente sobre o que? O direito de paródia. E o direito de paródia ele tem previsão específica na lei, está lá no artigo 47 da Lei dos Direitos Autorais. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem em descrédito. E aí, o que acontece? A paródia, ela é, na verdade, uma produção cultural nova. Você se inspira em uma determinada produção cultural que já existe e em muitas vezes para dar um ar cômico, um ar de comédia, você faz ali adaptações e você cria todo um novo contexto, toda uma nova obra. E isso é tutelado pela Lei de Direitos Autorais e é uma forma de expressão do humor, via de regra, é algo cômico. E o que é vedado? O que é vedado é que a paródia seja uma mera reprodução ou que ela implique em descrédito. E é por isso que o programa Pânico, na época, que ele perseguia ali o Silvio Santos, eles ficavam a todo momento afirmando para o Silvio Santos que a imitação era uma forma de homenagem, que eles não estavam implicando em descrédito, eles estavam homenageando. Então ali não estava sendo feito de forma aleatória, não. Existia ali uma fundamentação jurídica, eles estavam trazendo essa argumentação a todo momento em rede nacional, com base, com certeza, em uma recomendação de seus advogados. E aí, gente, além disso, além dessa questão do direito de paródia, é de se destacar que a ADPF 4815 autorizou inclusive a biografia não autorizada. Então, mais uma situação aqui de uso de imagem de outras pessoas mesmo sem autorização. E, inclusive, é desnecessária a autorização de coadjuvantes, então de familiares, pessoas falecidas ausentes. Mais um argumento aqui que vem para reforçar essa possibilidade do direito de paródia, já que até mesmo a biografia não autorizada é possível. Agora veja só, não pode ser ultrapassado o limite relativo à privacidade ou à intimidade. Então, a partir do momento em que for ultrapassado esse limite, a ofensa a direito de personalidade. Nesse caso, houve sim uma ofensa. E em primeiro grau havia uma indenização de R$200 mil fixada, que já chegava em valores atualizados a aproximadamente R$1 milhão, mas a quarta turma do STJ reduziu essa indenização para apenas R$300 mil por conta de todo aquele cerco que eles faziam ao pobre do Silvio Santos, que era toda hora incomodado pelos humoristas do programa Pânico. E ficou engraçada essa frase, né? O pobre do Silvio Santos. De fato, Silvio Santos não é pobre. E só uma última conclusão, tá? Não foi concedida aqui a tutela inibitória. Então, por mais que em outros momentos o Silvio Santos tenha conseguido essa tutela inibitória proibindo os atores de se aproximarem, nesse momento entendeu-se que não seria possível, até porque isso seria uma censura prévia. E aqui nós vamos ser muito pragmáticos. Nesse momento eles não se aproximam mais do Silvio Santos, até porque o Silvio Santos já está bem idoso, já praticamente nem deve sair de casa. E eu nem sei se esse programa ainda passa, alguém me responde aí se ainda passa na TV. Então agora já nem faz sentido mesmo essa tutela inibitória. Então como é que ficou o destaque? Desde que não ultrapassados os limites relativos à privacidade ou à intimidade daquele cujas características são evidenciadas por meio de representação de caráter humorístico, não há falar em ofensa aos direitos de personalidade e, consequentemente, em dano moral indenizável. Próximo julgado de hoje foi inserido no Decreto-Lei 911 de 69,
que trata sobre alienação fiduciária de bens móveis, destaca da seguinte forma: prescrita a pretensão de cobrança de dívida civil, existindo, todavia, no ordenamento outro instrumento jurídico processual com equivalente resultado, cujo exercício não tenha sido atingido pelo fenômeno prescricional, descabe subtrair do credor o direito à busca pela satisfação de seu crédito. Gente, basicamente, o que está dizendo aqui é uma coisa muito simples. Está dizendo, olha, se é possível exercer a pretensão por mais de um meio e apenas um desses meios está prescrito, é possível utilizar os outros. Qual o melhor exemplo para isso? Gente, o melhor exemplo para isso é a situação em que o cheque está prescrito, mas ainda cabe a ação monitória. E tem isso? Tem. Súmula 299 do STJ. É possível a ação monitória em face de cheque prescrito, até porque nós temos ali, no caso do cheque prescrito, um título, uma cártula, melhor dizendo, que não tem mais atributos cambiários, mas que continua sendo representativa de uma dívida e que não tem, né, já que não tem mais atributo cambiário, não tem mais eficácia executiva. Então tem tudo para se propor uma ação monitória, sem nenhum problema, que é um exemplo clássico. Então você tem mais de um meio de cobrar a mesma dívida. Um dos meios está prescrito, você pode usar o outro? Pode. Vamos aqui para um caso concreto didático que espelha de uma forma mais clara o que foi julgado. O José adquiriu um veículo por meio de alienação fiduciária, mas depois de um tempo parou de pagar. O Banco X então expediu uma notificação extrajudicial constituindo José em mora e algum tempo depois propôs ação objetivando a busca e a apreensão do bem com a consolidação da propriedade judiciária. Já o José alegou a prescrição da dívida, o que foi reconhecido em juízo nos termos do artigo 206. Aplicou-se, para tanto, o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular. Então, de fato, não dava mais para cobrar valores, né? Então, se o José estava devendo, ele não tinha mais como ser cobrado em dinheiro. Por quê? Porque já estava prescrita a dívida líquida. Acontece que o que o banco pretendia aqui era a busca e a apreensão. E aí, gente, não existe prazo fixado em lei de forma específica para essa prescrição e, portanto, esse prazo é de 10 anos nos termos do artigo 205 do Código Civil. Então, a pretensão de cobrar valores está prescrita, mas a pretensão de buscar e apreender esse bem não está prescrita. E aí, essa prescrição nesse caso seria de 10 anos. Então, como ficou o destaque do julgado, prescrita a pretensão de cobrança de dívida civil, existindo, todavia, no ordenamento jurídico outro instrumento jurídico processual com equivalente resultado, cujo exercício não tenha sido atingido pelo fenômeno prescricional, descabe subtrair do credor o direito à busca pela satisfação de seu crédito. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Civil, destaca da seguinte forma: na liquidação de sentença, a quantia que o devedor reconhece e expressamente declara como devida representa a parte líquida da condenação e, como tal, pode ser exigida desde logo, cabendo ao devedor arcar com os honorários periciais. Onde é que está previsto isso, professor? Artigo 509, parágrafo único do CPC. Quando na execução houver parte líquida e outra parte ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Então, vamos aqui para um caso concreto adaptado. A empresa A foi condenada ao pagamento de indenização, cujo valor deveria ser apurado em liquidação de sentença. A credora empresa B deu início à fase liquidatória, reivindicando que fosse reconhecido um valor
de 264 milhões de reais. Então aqui foi coisa boa, né? Dinheiro grande. Acontece que essa conta foi impugnada pela devedora, a empresa A, que declarou que era correto somente 15 milhões. Então nós já temos o que aqui? Nós temos que 15 milhões é incontroverso, né? E aí, o que acontece? Já de antemão, já é possível executar os 15 milhões, até porque 15 milhões são 15 milhões, né? Então, já começa a executar isso aí. E o restante? O restante vai ter que liquidar, e nesse caso aqui, foi necessário nomear perito. E aí vem a pergunta, quem é que vai pagar esse perito? Quem é que vai adiantar os honorários desse perito? Quem vai adiantar os honorários é quem impugnou os cálculos, então vai ser a empresa devedora. Então a empresa B trouxe aqui o valor, 264 milhões. A empresa A disse assim, nada disso, tá ruim de conta aí, são só 15 milhões. Ela vai ter que adiantar o valor da perícia para demonstrar qual o valor que é devido, porque foi ela que impugnou o valor que foi apresentado pela empresa vencedora. Portanto, como é que ficou o destaque? Na liquidação de sentença, a quantia que o devedor reconhece e expressamente declara como devida representa a parte líquida da condenação e, como tal, pode ser exigida desde logo, cabendo ao devedor arcar com os honorários periciais. Antes de seguir em frente, aquele convite muito especial para você que nos acompanha, mas não faz parte do Clube da Lei, vem fazer parte, você vai ver que vai ser um marco nos seus estudos. O Clube da Lei te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, inclusive planos focados em editais específicos sem custo adicional, e pode ser aquilo que está faltando, a organização de um estudo de lei seca e jurisprudência com continuidade. Então vem fazer parte, é um valor super acessível, você vai pagar em torno de 20 e poucos reais por mês no plano anual. Isso daí, gente, não dá nem uma bibisfirra de frango com a Coca-Cola. Então vem fazer parte, que com certeza vai ser um grande diferencial. Aproveita também e vem conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais simples do que você imagina, que são valores super acessíveis e pode ser aí um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Sem mais delongas, vamos começar os julgados de direito penal com os julgados da 5ª turma do STJ. O primeiro julgado foi inserido exatamente no Código Penal e o destaque ficou da seguinte forma: na relação de conjunção, prevalece o crime de documento falso, crime fim, sobre o crime de falsidade ideológica, crime meio. Então, falsidade ideológica, omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser prescrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Qual a pena? Se o documento for particular, reclusão de 1 a 3 anos. Se for um documento público, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Por fim, o uso de documento falso, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302, e aqui a pena é a mesma pena combinada à falsificação ou à alteração. Caso concreto adaptado. O Pedro é proprietário de uma fazenda e no local foi cometido um crime ambiental. E aí o que o Pedro fez? Ele falsificou um contrato de locação para dizer que na data que foi cometido o ilícito, que foi 1/5/2008, esse imóvel estava alugado a um terceiro e que, portanto, esse terceiro é que seria o responsável pelo crime ambiental. E aí, gente, qual foi o crime aqui que o Pedro cometeu? O Pedro cometeu um crime de falsidade ideológica. Mas depois que ele foi denunciado, com a finalidade de se eximir da responsabilidade, ele apresentou cópia desse contrato de locação. E aí temos um segundo crime, não temos qual foi? Foi o crime de uso de documento falso. Mas aí, gente, vamos lá. Ele vai responder pelos dois crimes? Vai não, né? Porque aqui, na verdade, você teve um crime meio e um crime fim.
E está muito claro qual é o crime fim aqui. O crime fim é o crime de uso de documento falso. Então temos aqui uma aplicação do princípio da conjunção. Só que aí, olha só como o advogado é esperto. O advogado, ele quis trazer uma argumentação no sentido de que era o contrário, que na verdade a conjunção seria assim nesse caso. Ele responderia não pelo crime de uso de documento falso, mas sim pelo crime de falsidade ideológica. Faz sentido? Faz sentido nenhum. Mas ele queria trazer essa linha argumentativa. Mas, professor, qual o sentido disso? Porque a pena é a mesma. Qual é a diferença? É só porque fica mais bonito no papel? Não, gente, não é isso não. Qual é a questão aqui? A questão é que ele queria dar um jeito de conseguir uma prescrição. E o marco da prescrição é diferente para o crime de falsidade ideológica e para o crime de documento falso, porque o marco inicial da prescrição do crime de falsidade ideológica é a data do fato do crime de falsidade ideológica, que com certeza acontece antes, porque primeiro você falsifica e depois usa. E na prática, se fosse assim, teria ocorrido a prescrição. Mas isso não colou, né? E por que isso não colou? Porque, gente, imagina aí, seria o crime perfeito. Bastaria você cometer um crime de falsificação ou de falsidade ideológica, deixar guardado pelo tempo que fosse necessário para a prescrição, e aí só depois disso você usa. E aí você teria um documento que foi falsificado, mas que a pena já está prescrita e que, por essa linha argumentativa, o crime de uso do documento falso seria absolvido pelo crime de falsificação. Faz sentido? É claro que não. Claro que não faz sentido. Apesar de que, por óbvio, foi uma tese muito interessante, sustentada pelo advogado que tentou defender o direito do seu cliente até o final. Então, vamos louvar aqui a atitude do advogado, né, a ação do advogado, que teve essa sacada, mas que, de fato, não tem como ser uma linha argumentativa para prevalecer. Então, como é que ficou o destaque? Na relação de conjunção, prevalece o crime de uso de documento falso, crime fim, sobre a falsidade ideológica, delito meio. Próximo julgado, foi inserido no Código Penal também destaque da seguinte forma: os empregados da OAB são equiparados a funcionários públicos para fins penais. Fundamentação aqui, artigo 327 e parágrafo 1º no Código Penal. Considera-se funcionário público para efeitos penais aqueles que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, e parágrafo 1º, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. E aí nós temos aqui o caso dos empregados da OAB. Essas pessoas são servidores públicos para fins penais? São. Mas, professor, a OAB ela é uma autarquia sui generis. Ela não integra a administração pública. Ela não é uma autarquia federal, ela é, na verdade, um serviço público independente. Acontece, gente, que para efeitos penais há aqui um conceito muito amplo de servidor público, né? Então, é aquela pessoa que até sem remuneração, aquela pessoa que exerce um cargo, um emprego, uma função pública. E aqui temos, né, uma função pública extremamente relevante, que é aquela exercida por pessoas que trabalham na OAB. No caso concreto, essa pessoa ela era da comissão de estágio e exame da ordem. Então, dentre as funções estava, por exemplo, fiscalizar a regularidade da emissão das carteiras de advogado, que acaba por ser uma função típica da administração pública que é outorgada à OAB. Então, assim, apesar da OAB não fazer parte da administração pública, isso não altera tal entendimento, porque isso não muda a natureza pública do serviço que é prestado pela entidade e que se vincula à sua função institucional de administração da justiça e é relacionada, né, ao exercício da advocacia. Então, como é que ficou o destaque? Os empregados da OAB são equiparados a funcionários públicos para fins penais. Próximo julgado de hoje
foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: a falsidade da identificação civil do réu não é apta a invalidar o processo, nem permite o manejo de revisão criminal por terceiro que teve o nome indevidamente utilizado. Olha que caso concreto interessante, gente, aqui adaptado, tá? O Miguel Jamelão é uma pessoa com extensa ficha criminal. Ele estava caminhando pela rua um dia quando encontrou uma identidade no chão. E ele pensou, olha só, meu dia de sorte. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa identidade e vou mudar a foto. Vou trocar aqui, vou colocar minha foto, vou fazer aqui uma alteração muito bem feita, ninguém vai perceber. E essa identidade, ela pertencia ao Pedro de Almeida Melo. Então, Miguel Jamelão passou a adotar a identidade do pobre do Pedro, que não tinha nada a ver com isso. Certo dia, o Miguel foi preso por um roubo em flagrante e permaneceu preso durante toda a instrução processual. Decisão transitou em julgado, ele ainda estava preso. Mas foi preso e identificado como Pedro de Almeida Melo. Algum tempo depois, o Pedro ele precisou de uma certidão negativa criminal e, ao inserir seus dados no sistema da justiça, ele descobriu que ele supostamente teria cometido um crime de roubo e que, veja só, ele estava preso. E aí ele refletiu e pensou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como é meu nome? Eu cometi mesmo esse roubo, eu estou preso, será que eu estou preso? Refletiu até que chegou à conclusão de que não. E aí ele procurou imediatamente um advogado. O advogado percebeu que Pedro de Almeida Melo estava condenado com trânsito em julgado por um crime de roubo. O que ele fez? Propôs uma revisão criminal com o objetivo de anular o processo. Aí o advogado viajou, né? Faz sentido essa revisão criminal? Não, gente, pelo amor de Deus, não é revisão criminal aí não. Veja só, o que existiu aqui foi só uma situação de errônea qualificação do acusado. E nesse caso, gente, basta simplesmente que seja retificada a qualificação. Está lá no artigo 259 do Código de Processo Penal. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da pena, se for descoberta a sua qualificação, far-se a retificação por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Porque, veja só, no caso da revisão criminal, o objetivo seria anular o processo. Não tem que anular o processo, não, só tem que colocar o nome do Miguel Jamelão, onde está o nome do Pedro. Então, basta ratificar. Ponto-chave aqui é que a revisão criminal só cabe nas hipóteses taxativas do artigo 621 do CPP. E o advogado tentou fundamentar que seria o 621, inciso 2, quando a sentença é condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Então, foi um documento falso que foi o documento de identidade. Mas não, né? Aqui basta uma ratificação. E aí, o que aconteceu? Quando chegou no STJ, para evitar maiores problemas, já se concedeu um habeas corpus de ofício, mas se determinou que fosse feito o mais rápido possível essa ratificação do nome para que conste lá na condenação Miguel Jamelão. Portanto, como é que ficou o destaque? A falsidade da identificação civil do réu não é apta a invalidar o processo, nem permite um manejo de revisão criminal por terceiro que teve o nome indevidamente utilizado. E o último julgado de hoje é da sexta turma do STJ, foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: as condições do artigo 78, parágrafo 1º do Código Penal para o cumprimento da suspensão condicional da pena podem ser estabelecidos no mesmo prazo da pena corporal imposta. Então, vamos entender aqui. O artigo 78 diz que durante a suspensão condicional da pena, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento de condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1º, no primeiro ano do prazo, deverá ser condenado a prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação do fim de semana. Então, essa suspensão condicional da pena é de 2 anos. No primeiro ano, ele deverá prestar serviço à comunidade ou se submeter à limitação de fim de semana. Qual foi o caso concreto?
No caso concreto, o Tício ele foi condenado a apenas 4 meses de detenção em regime aberto. Foi aplicada a suspensão condicional da pena e aí determinou-se que, como a pena foi só de 4 meses de detenção, ele ficaria com uma limitação de fim de semana só por 4 meses e não por um ano, apesar de que teria um prazo de 2 anos de suspensão condicional da pena. E aí o Ministério Público disse não, de forma alguma. A lei fala que a limitação de fim de semana ou prestação de serviço à comunidade é no primeiro ano. Então lá quero saber se a pena foi só de 4 meses, deixa ele um ano com limitação de fim de semana. E aí, a argumentação do Ministério Público pode prevalecer? Não, não pode, até porque, no caso, a pena foi só de 4 meses. Então é possível sim que se fixe esse 4 meses como prazo da limitação do fim de semana. Então, não prevalece aqui a argumentação do ilustre representante do Ministério Público, a quem carinhosamente eu gosto de chamar de Promotinha. E como é o último julgado do dia, eu quero fazer uma enquete. Chamar promotor de Promotinha é um termo carinhoso ou você considera um termo ofensivo? Porque já me disseram que é ofensivo, mas eu trato como carinhoso, tá? Para mim é uma forma de carinho chamar o promotor de Promotinha. Me conta aí, porque se não for apelido carinhoso, eu vou parar de chamar porque eu não quero ser cancelado de graça. Me conta o que você acha sobre esse assunto, que é a pergunta mais importante desse informativo de hoje. Chamar o promotor de Promotinha é carinhoso ou é ofensivo? Conta o que você acha. Então, como é que ficou o destaque do último julgado de hoje? As condições do artigo 78, parágrafo 1º do Código Penal para cumprimento da suspensão condicional da pena podem ser estabelecidas no mesmo prazo da pena corporal imposta. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E se ouviu até o final é porque gostou, né? Porque vamos lá, eu falo devagar, minha voz não é tão bonita. Se você está ouvindo é porque o conteúdo agradou, acredito eu. 52 minutos, ninguém ficou ouvindo de graça. Então, se gostou, compartilha com aquele amigo, compartilha na sua rede social, dá 5 estrelas no Spotify, deixa o like se estiver ouvindo no YouTube, ajuda a gente a dar relevância a esse conteúdo, porque só assim ele vai ser mais distribuído. Eu agradeço muito a você que faz isso. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.